Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Que tempo especial que nós estamos desfrutando, né, meus irmãos? Como é especial a gente poder vir para a casa do Pai, receber novos irmãos em nossa comunidade de fé, poder celebrar as grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Mas como é especial quando a gente vem para o mês de dezembro e pode realmente viver o Natal, essa atmosfera do Natal, da maneira correta. O mundo aí fora está muito preocupado com as luzes, com os barulhos, com as filas, com os presentes. Mas a gente vem para cá para realmente entender o que Deus tem para cada um de nós nesse período que antecede o Natal. E eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas, quando tem acesso a esse filme que relata esse momento tão sublime, quando o anjo vai de encontro a Maria, e ela responde de maneira positiva ao desafio que lhe é dado, tem algo ali que não acontece todo dia, e que eu imagino que você também gostaria de ver algum dia. O que é? Pode falar alto. Um anjo. As pessoas mexem os lábios, pastor, mas não falam, elas ficam receosas de estarem erradas. É o anjo. É o anjo mesmo. Ou você tem visto o anjo todos os dias aí nas esquinas, né? É algo que a gente não tem o costume. Eu tenho falado muito com o Senhor, sabe? Que, nossa, eu já vi tanta coisa esquisita por aí, mas um anjo Deus não me permitiu ver ainda. E eu gostaria demais, gente, de verdade, eu gostaria de ver um anjo. Eu sei que na glória nós teremos acesso, né? Coabitaremos com eles, mas eu gostaria de ver aqui, nesse momento, essa manifestação tão gloriosa como Maria teve a oportunidade de ver. E eu queria que você perguntasse para a pessoa do seu lado: você acredita em anjo? Pergunta para ela: você já teve alguma experiência nesse contexto? Eu creio que, assim como já aconteceu comigo e com muitos irmãos, nós fomos abençoados por algumas pessoas que são tão generosas, tão amorosas na maneira com que nos tratam, que na verdade parecem anjos, né? Mas o fato é que um anjo celestial apareceu para Maria. Quando nós vamos lá no verso 26, a gente vê que no 6º mês da gestação de Isabel também, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. E se você veio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, sem qualquer tipo de julgamento. Quem teve a sua primeira instrução na fé na igreja católica? Levanta a mão aí, por gentileza, só para eu entender com quem que eu estou conversando. Eu também. O início da minha caminhada com Deus, é lógico que de uma maneira parcial, aconteceu na igreja católica, aonde a gente tinha inclusive aquela ideia do anjo da guarda. Quem aqui já ouviu falar no anjo da guarda?
Muita gente, né? Olha, eu não quero te frustrar, mas ele não existe, tá? Desculpa, não fica bravo comigo não, mas eu vou te explicar. Tá bom? Eu vou te explicar um pouco melhor sobre essa questão para que você não fique triste. Mas olha, sabe aquelas orações que você fez para o anjo da guarda? Eu creio que Deus, Ele sabia da nossa ingenuidade, da nossa, às vezes até uma certa infantilidade, mas da pureza do nosso coração. E eu creio que Ele, sabe, que Ele recolheu essas orações. Então não se preocupa não, tá bom? Não se preocupa não. Mas o fato é que os anjos, quando a gente pega uma definição do pastor Zacarias Severa, membro da nossa igreja, numa das suas obras literárias, ele escreveu que anjos são seres espirituais, criados perfeitos por Deus, dotados de personalidade para o serviço do reino celestial. E quando a gente fala especificamente do anjo Gabriel, através das suas aparições na palavra de Deus, nós entendemos que sua função principal é servir de intermediário e intérprete das revelações divinas especiais. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que os anjos, eles interagem com o Senhor, e eles têm uma posição de incumbências, de atividades. Nós vemos que os anjos, eles adoram e louvam a Deus, que eles atuam como agentes de Deus na terra, que eles atuaram na vida e ministério de Jesus Cristo, ou seja, eles são reais. A Bíblia traz essa afirmação para nós. Nós vemos que os anjos também servem o povo de Deus, e que inclusive os anjos ajudam no plano da redenção do ser humano. Então não é o fato de nós não os vermos que quer dizer que eles não existam. O que não existe é o anjinho da guarda, tá? Pastor Edmilson, o senhor rezou o santo anjo do Senhor quando era pequeno? Rezou também, eu também, não lembro, tá? Mas... zeloso guardador, pastor. Olha aí, ele lembra mais do que eu. Qualquer dúvida em relação a essa questão de anjo, você pode procurar o pastor Edmilson no final do culto, que ele vai trazer maiores esclarecimentos para você. Tá bom, meus irmãos? Mas o que a gente aprende também com o pastor Zacarias é que nós somos ensinados a buscar a presença e a proteção do próprio Filho de Deus. E Ele então poderá servir-se de anjos para nos abençoar. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida, está conosco. Ele já nos deu o seu Espírito Santo e tem ao seu dispor uma quantidade inumerável de anjos fidedignos que Ele pode enviar para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Mas algo tem que ficar muito claro: não existe intermediários entre nós e Deus. Não há essa necessidade. Através da vinda de Jesus Cristo, Deus conosco, aquele que se fez carne, habitou entre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Mas assim que Ele ascendeu aos céus e voltou à direita, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele deixa o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que agora não seja mais o Deus conosco, mas o Deus em nós. E isso diminui essa nossa distância e acaba com essa necessidade de intermediários. E hoje você pode simplesmente se relacionar com Deus Todo-Poderoso, sem precisar recorrer a ninguém mais. Então, aquela tua oração para o anjo da guarda, foi Deus quem ouviu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas algo também muito impressionante que acontece ali, nessa cena tão emblemática e tão significativa para a nossa fé, é uma frase que vem ali no final, no versículo 37, e que muitas vezes a gente acaba até se apropriando dela de maneira triunfalista, mas sem dar a devida relevância e entender o que ela realmente significa. Vai ser projetado agora para que, como igreja, a gente possa repeti-la, mas eu queria que você fizesse isso prestando atenção no que você está falando. Podemos fazer isso todos juntos? Pois nada é impossível para Deus. Eu acho que dá para melhorar, pastor Marcos. Se você crê nisso, você vai falar com um pouquinho mais de entusiasmo. Vamos lá? Pois nada... Quando a gente começa a viver com essa perspectiva de que não existe impossíveis para o nosso Senhor, não existe circunstância, não existe diagnóstico, não existe prognóstico, não existe estatística que roubem a nossa paz. Quando nós vivemos nessa dimensão de que nada é impossível para Deus, a gente consegue, mesmo diante de situações completamente adversas, perceber o agir, o mover e o cuidado de Deus na minha vida e na tua. Porque foi isso que aconteceu com Maria. Num lugar normal, simples.
é anunciado por um anjo o maior acontecimento da história. Não foi num palácio, não foi numa das grandes festas, não foi numa grande comemoração. Foi no momento do cotidiano, quando aprouve ao Senhor se manifestar de maneira tão graciosa para Maria e falar para ela sobre a encarnação e o nascimento do Filho de Deus. Uma moça normal, comum, como talvez muitas que estão aqui hoje no nosso auditório, cultuando conosco, mas que mesmo na sua humildade, na sua limitação, se permitiu ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus poderia ter escolhido a filha de um rico, de um poderoso da época, mas de uma maneira muito intencional, Deus busca uma jovem simples, porque Deus não despreza os simples, como eu e como você. Pessoas que tiveram as suas histórias, nas suas histórias altos e baixos, mas que buscaram na confiança no Senhor a possibilidade de viver algo novo, algo extraordinário, que foi o que aconteceu com Maria. Mesmo sendo uma mulher simples, uma jovenzinha, numa pequena cidade, ela recebeu a maior honra possível, uma mulher, ser mãe do Salvador. O pastor Roberto compartilhava algo que eu quero também compartilhar com vocês hoje. Um comentário que diz que se pela desobediência de uma mulher o mal e a morte entraram no mundo, pela obediência de uma mulher, de uma outra mulher, a vida e a imortalidade apareceram no mundo. É Deus restaurando aquilo que nos separava dele, para que a partir desse momento todos nós tivéssemos a oportunidade de vida em abundância e de vida eterna. Mas não foi muito simples todo esse processo. Afinal de contas, o anjo desafiou Maria a confiar na graça de Deus. E isso nem sempre é simples. Quando nós vamos para o texto, no verso 26 diz que no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Se você veio do viés católico, como eu vim, talvez você tenha aprendido uma reza que fala Maria cheia de graça. Mas a real construção seria Maria agraciada, ou cheia da graça de Deus. Porque Maria não é capaz de gerar essa graça que nos alcança. Maria não é capaz de se autopromover nesse contexto para que ela venha se tornar uma divindade. E nunca foi a intenção dela. Lendo o Evangelho você consegue ver isso de maneira muito clara. Mas o fato é que pela graça ela foi separada. Quem sabe o que é graça aqui, gente? Gostaria de arriscar? Chuta aí. Favor imerecido. Olha que bênção, pastor Marcos. Muita gente da IBD aqui, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Favor imerecido. Aquilo que eu não merecia, ganhei do Senhor. Isso que é graça. E vamos concordar que Maria foi tremendamente agraciada por Deus. Mas foi pela graça, não por mérito. Foi pela graça. Assim como foi pela graça que num determinado momento o Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, chama o pastor Edmilson para sair de uma vida de lamaçal do pecado para hoje ser um instrumento nas mãos do Senhor. Da mesma maneira que pela graça, num determinado momento, o Senhor vocaciona o pastor Roberto para ser o nosso líder. Da mesma maneira que pela graça, não é porque era um grande estudioso, não é porque tinha grandes ideias, não é porque estava à frente do seu tempo, que de repente o Senhor vocaciona o pastor Marcos para estar nos liderando. É pela graça, não é por mérito, não é porque a gente era o bom. Se você já ouviu aquela história do Romário, né, que ele dizia que Deus olhou para ele e falou: esse é o cara. Não aconteceu com a gente, foi pela graça, e só pela graça.
E a mesma coisa aconteceu com Maria. Mas é muito interessante que, quando a gente fala dessa mulher tão relevante, tão importante para a nossa fé, a gente consegue ver um desequilíbrio na maneira como as coisas são tratadas, e alguns pontos de vista são geralmente, algumas vezes extremados, né? E quando falta equilíbrio, algumas discussões desnecessárias acabam acontecendo. E eu queria passar com vocês rapidamente sobre essas visões e a gente terminar com relação como a Bíblia fala nesses 3 posicionamentos em relação a Maria. Algumas pessoas defendem que Maria é a mãe de Deus. Afinal de contas, Jesus nasceu do seu ventre. Mas Maria é mãe da porção 100% homem de Deus. Maria não teria possibilidade de conceber a Jesus se não fosse visitada pelo Espírito Santo após a positiva dela querendo ser usada pelo Senhor. Se não fosse através desse fenômeno onde o sobrenatural se encontra com o natural, o extraordinário se encontra com o ordinário, não aconteceria. Ou seja, Maria não é mãe de Deus. Até porque, se fosse, a gente ia ter que também celebrar o vô de Jesus. Afinal de contas, o DNA veio das outras gerações, do bisavô e por aí vai. Mas não é esse o contexto e nem a ideia. Por outro lado, a gente encontra algumas pessoas que pendem para o outro extremo e acham que Maria não deve nem ser mencionada. Que é isso, pastor? Falar sobre Maria no púlpito? Com essa idolatria que acontece na nossa nação, essa compreensão equivocada. Nós não podemos levar o pêndulo para esse lado também, porque senão nós vamos ignorar que foi da vontade do Senhor escolher essa jovenzinha para um papel extraordinário. Nós precisamos entender isso. Eu sei que na nossa nação, principalmente, existem alguns excessos quando a gente fala de Maria. Mas nós não podemos negar que ela foi uma mulher especial na história. Tão especial que gerou o Salvador. Então, nem muito uma coisa, nem muito outra coisa. Vamos para a Bíblia, vamos para a coerência, para a terceira maneira de ver Maria, que é a mais sensata. Maria foi uma jovem mulher que pela fé decidiu fazer parte da história de Deus. Simples assim. Ela é menor por isso? Não, mas também não é maior. Jamais equiparada ao Senhor Jesus. Jamais. Mas extremamente relevante. Maria encontrou favor diante de Deus. E aí eu te pergunto, você tem encontrado graça diante de Deus? Você tem encontrado o favor de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos? Isso é muito importante. Você tem se relacionado com o próximo, baseado na graça de Deus? Porque sabe o que acontece? Às vezes por causa desses nossos posicionamentos, às vezes até dentro da igreja, a gente acaba tendo algumas rupturas por causa de um posicionamento em relação a Maria. Isso é uma grande tolice. A gente precisa encarar isso de maneira sábia. Pastor Jaime Kemp, falando sobre a graça, ele faz um jogo de palavras, aonde ele diz que a graxa dos relacionamentos interpessoais é a graça de Deus, manifesta a nós e que devemos manifestar aos que se relacionam conosco. Quando você passa a graxa numa dobradiça, acaba o ruído, acaba o atrito, as coisas acontecem de maneira mais fluida, sem menos esforço, e é isso que a graça faz na minha vida e na tua. E aí eu te pergunto, você que foi alcançado pela graça e disse sim ao Senhor Jesus, quando as pessoas estão próximas a você, elas têm mais ou menos ruídos, mais ou menos atritos, as coisas fluem de maneira mais natural na vida delas, ou elas ficam mais difíceis, porque a sua graxa é sem graça, ou a sua graça é sem graxa? A gente precisa pensar nisso, porque a graça demonstrada a Maria
é algo que eu e você devemos demonstrar a todas as pessoas, todos os dias do ano, mas principalmente agora, nesse período, que a gente espera com tanta alegria a celebração do Natal. Mas, nessa caminhada, nessa aparição do anjo a Maria, as coisas não foram muito simples. Se você parar para pensar, o desafio não foi algo tranquilo, não. O anjo desafiou Maria a crer na direção de Deus. E olha só como diz verso 31. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Era só esse o bebê que ela ia carregar. Tá fácil para você? Só esse, era só o Messias esperado. Só isso que ela precisava fazer. Era só esse bebezinho que ela ia gestar. Se eu tiver falado errado, os professores depois me corrigem. Só isso. E para pensar no desafio, uma moça que estava dada a casamento. Sorte, né, pastor Marcos, que naquela época, o fato de uma mulher engravidar sem ter um marido, a punição era muito branda. Graças a Deus por isso, ela só seria apedrejada publicamente. Já parou para pensar nisso? E Maria não titubeou. José poderia não querer mais estar com ela, permanecer com ela, mas Maria não titubeou. Imagina ela chegando para os pais dela e falando o negócio seguinte: estou grávida. Mas como assim? Pareceu um anjo. Você consegue entender que o desafio que Maria aceitou, ele é gigantesco, e somente alguém que realmente é cheia da graça de Deus diria assim, numa aparição de um anjo. Viajar de burro, grávida, de 9 meses, mais de 100 quilômetros. Tem alguma gestante aqui em nosso meio? Sim, não? Alguma que ganhou bebezinho recentemente? Topa o percurso? 100 km no lombo de um jegue. Tem que ter muita coragem. Tem que estar muito confiante, muito conectado às coisas do reino, às coisas do alto. Isso nos mostra que ninguém é discípulo de Jesus e ninguém vê a ação de Deus na sua vida sem realmente pagar o preço, dar passos de fé. Isso nos mostra que mesmo Maria sendo agraciada, favorecida por Deus, ela precisou se renunciar para poder viver o extraordinário do Senhor. Maria reconhecia a sua limitação. E sabe de uma coisa? Ela não estava entendendo boa parte do que estava acontecendo. Não é óbvio, não é natural. E talvez você passe por algumas situações onde Deus está agindo na tua vida que está completamente diferente do óbvio. E que vai exigir de você e de mim uma postura de confiança, assim como Maria teve. Só assim eu e você vamos poder provar do extraordinário de Deus, assim como Maria provou. Era muita coisa para uma pessoa normal entender, processar, mas pela fé ela disse: seja feita como a tua vontade, eis-me aqui a tua serva. E aí eu te pergunto, quando os desafios da vida vêm para você, qual que é a tua resposta? É um passo de fé? Ou há um retrocesso? E embora Maria não compreendesse tudo, ela tinha uma virtude sensacional. Uma coisa ela fazia com excelência: ela se esforçava para fazer tudo o que ela sabia que deveria ser feito. Tudo que era responsabilidade dela, que cabia a ela decidir, ela disse: usa-me, Senhor. Eis aqui a tua serva. Se o Senhor diz que vai acontecer, não quero nem olhar para a circunstância. No que cabe a mim dizer sim, eu vou. Conta comigo.
Eu quero fazer parte dos seus projetos. Não que os meus se realizem, eu quero cumprir os seus. Eu quero que os seus planos se manifestem na minha vida, mesmo que eu não entenda nem os caminhos que o Senhor vai traçar para que isso venha acontecer, mas eu quero viver a tua vontade. É isso que a gente aprende com essa jovem. Augusto Cury também escreveu em uma das suas literaturas que quem vence sem riscos, sobe no pódio sem louvor. Se teve alguém que passou por riscos, foi Maria. E nós, estamos dispostos a ser criticados, a ser zombados, por amor a Deus? Para que Ele nos use? Para que a nossa vida tenha um significado realmente direcionado por Deus? Porque se engana quem acha que ser dirigido por Deus é pegar o túnel do amor, onde tudo vai dar certo e você vai viver numa bolha gospel, onde ninguém vai te atingir, onde não haverá o diagnóstico ruim, negativo, não haverá a falta de recurso, onde os relacionamentos às vezes vão ser estremecidos. Se engana. Mas se dirigido por Deus, é ter a convicção de que ao lado dele vai ter vitória. Amém? Mais uma vez, gente. Amém, amém. Porque nada é impossível para Deus, eu posso me apropriar dessa palavra. Não é o pastor Edu que disse. Está na palavra de Deus. Neste Natal, eu e você precisamos, assim como Maria, dizer sim para a obra que Deus quer realizar. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Nem sempre é fácil. Eu lembro dos meus natais antes da conversão, onde que a mesa era só repleta de álcool, troca de presentes, alguns de muito mau gosto, diga-se de passagem, sem entender o real sentido do que era essa data tão sublime, o que estávamos celebrando. E nós precisamos fazer a diferença. Talvez você, nesse Natal, tenha que fazer como eu fiz já há mais de uma década atrás, e falar: o negócio é o seguinte, aqui ninguém come sem orar. Vai ter aquele tio xarope que vai torcer o nariz, vai ter um sobrinho esfomeado, principalmente se for adolescente, está comendo a cortina já. Pô tio, não demora muito, mas você vai orar, você vai agradecer, você vai contar a história de Jesus. Daqui a pouco talvez você esteja pegando férias coletivas lá na sua empresa, e no último dia, quando às vezes faz aquele amigo secreto, que mais é inimigo secreto, ou vocês entenderam? Você vai dar as mãos para as pessoas e falar: gente, vamos agradecer ao Senhor por esse ano? Vamos agradecer porque hoje a gente está aqui empregado, reunidos? E vamos consagrar 2026 já ao Senhor? Talvez nesse Natal você vai de uma vez por todas colocar em prática aquela ideia que muitos anos atrás Deus colocou no teu coração, de abençoar uma das unidades do Lar Batista, uma comunidade carente, fazer algumas atividades nesse contexto, e você foi postergando, e isso nunca aconteceu, mas ainda queima no teu coração. Para que você faça a diferença, assim como Maria fez. Mas o anjo também desafiou Maria a esperar o mover de Deus. Augusto Cury também certa vez escreveu que quem tem medo da vida nunca a desfrutará plenamente, muito menos extrairá suas riquezas. Viver ao lado de Deus exige de mim e de você coragem, mas acima de tudo, convicção de que Ele está conosco, de que milagres acontecem, de que aquele que nos chamou, que nos vocacionou, que nos separou, estará conosco, independente da circunstância. E sabe, não tem problema nenhum perguntar para Ele como Ele vai fazer, talvez Ele não te responda. Eu tenho uma lista de perguntas que eu fiz para Deus, e Ele ainda não me respondeu.
Aí para um camarada que trata a ansiedade de maneira patológica, você imagina a luta que é. Mas eu confio. O senhor não quer responder? Não respondo. Só que se eu tiver crise, eu vou recorrer ao Senhor. E é assim que eu faço. Vivendo pela fé. E podendo celebrar as coisas que o Senhor tem feito. Porque não tem como viver milagres sem pagar o preço. Sabe? Se você entender isso nessa noite, valeu todo esse nosso tempo juntos. O impossível aconteceu com Maria. E ele pode acontecer com você, se a tua resposta for a mesma que a dela. Porque nada é impossível para Deus. Absolutamente nada é impossível para Deus. Talvez esse Natal para você seja um pouco diferente. Talvez esse seja o primeiro Natal que você vai passar sem alguém que você ama tanto. E aquela cadeira vai ficar vazia. Não deixa de celebrar. Não deixa de agradecer. Talvez esse Natal seja um pouco diferente porque você recebeu um diagnóstico que você não gostaria. Eu ouvi semana passada uma pessoa no gabinete falando assim: pastor, eu queria que esse ano no Natal nem existisse. Eu falei: não diga isso. Não diga isso. Porque é nesse momento que a gente pôde ver Deus mudando a história da humanidade. Sabe, o mesmo Deus que mudou Maria, mudou a história de Maria, fez com que Maria fosse alguém realmente relevante na geração dela, é o mesmo Deus que habita em mim e em você e que quer mudar a nossa vida. Eu não sei qual que é o impossível que você precisa que aconteça, mas eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei exatamente como é que está o teu coração para participar desse Natal, mas o desejo do meu coração, como teu amigo, é que a tua resposta seja: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Usa-me para fazer da minha casa um farol na minha família, onde infelizmente as pessoas parece que ainda não entenderam do que se trata o Natal. Me usa, Senhor, para alcançar mais pessoas, e quem sabe nesse Natal vai ser o primeiro passo que algumas pessoas que você ama vão dar em direção a Jesus, e quem sabe não serão eles que vão estar aqui indo às águas em breve. Sabe, talvez tua família seja dividida por N situações, e talvez você seja a ponte que vai fazer com que a família se reúna novamente, passe o Natal em unidade, em celebração, comemorando aquele que é o amor em essência.